Saudações, futuros defazeiros e defazeiras, seja muito bem-vindo a mais um módulo aqui no nosso curso completo, o módulo 3, onde a gente já vai começar a mexer aqui com alguns indicadores, começar a falar sobre ciclos de mercado, vai ser muito importante, então já pega aquele caderninho de anotação, uma aguinha para você não ter que levantar mais e a gente cair a fundo agora aqui juntos no conteúdo. Então aqui você está na 16,6% da sua jornada já foi concluída. Então calma que a gente está caminhando e cada vez mais do comecinho de uma ordem cronológica para você ficar cada vez mais fluente nesse mundo, para você ter cada vez mais conhecimento de uma forma adequada e fácil de você absorver. Então recapitulando no módulo 1, no módulo dentro da blockchain, nós vimos sobre os 3 pilares, a história do dinheiro do Bitcoin, criptografia, blockchain, as aplicações, algoritmo de consenso e o TXO. Toda a base que rege o mercado, principalmente os algoritmos e consenso. Depois disso, a gente foi para o módulo 2, começamos a decifrar alguns enigmas justamente da Ethereum e as altcoins, temos milhares, a Account-Based Model, diferente do TCG do Bitcoin, as camadas blockchains, Layer 1, Layer 2, Layer 3, a Layer 0, as rollups e as soluções de escalabilidade. Muito importante você pegar tudo isso daqui, porque aquilo que eu falo é justamente o futuro que vem no mercado cripto, essas atualizações, desenvolvimento, é muito importante você pegar isso aqui de fato, e claro, a blockchain modular e monolítica que nós temos essa grande diferença. Isso foi no módulo 1, módulo 2, agora a gente vai ficando cada vez mais prático, cada vez mais legal, porque aquilo que eu falo são 12 módulos e a jornada ela deve ser desfrutada aos poucos, sempre com a consistência, tá? Então vamos aqui para o módulo 3, nesse módulo a teoria dos ciclos, a gente vai pegar alguns pontos aqui que nós iremos aprender, ciclos de mercado, o halving do Bitcoin, como isso impacta, como funciona, como nós conseguimos tirar proveito disso, os indicadores, quando vender, quando comprar, e uma prática, clica no clique, eu vou abrir sites aqui com vocês, vou passar dicas, vou passar ferramentas, para vocês terem tudo em mão e conseguirem andar com as próprias pernas, tá? Sempre lembrando, a intensidade importa menos que a consistência, então foco na consistência, sempre um pouco mais, sempre todo dia um pouco, para você conseguir absorver todo o conteúdo e sempre fazendo as missões, tá? No módulo aqui vai ter mais uma missão no final, aquilo que eu falei são 12 missões, e quem completar, a gente vai ter um bônus aí no final, beleza? Então foco na consistência, sem mais enrolação, pega a aguinha, fica tudo prontinho aí e vamos cair aqui para dentro. Primeiro assunto então, os ciclos de mercado, onde a gente consegue aqui de fato maximizar os nossos ganhos. Quando a gente fala em ciclo, é justamente um período em que nós temos um ciclo de alta, um período de alta do mercado e um período de baixa do mercado. O mercado, ele é cíclico e isso vai ser impactado por alguns pontos. Eu vou separar aqui ponto por ponto para a gente estudar esses pontos e você começar a entender qual é a melhor hora de você se posicionar, de você investir mais, pesar mais a sua mão e qual hora que você deve começar a olhar e falar, poxa, talvez eu devo tirar um pouco a mão agora, dar uma vendidinha, dar uma reajustada no seu portfólio para você surfar os ciclos de mercado. Por quê? Porque surfar o ciclo inteiro do mercado vai sempre te dar mais valorizações do que você investir para o curto prazo. Vou colocar na telinha esse gráfico aqui, ele mostra justamente a diferença entre os holders de longo prazo e os holders de curto prazo. Perceba que os holders de longo prazo, eles sempre são mais lucrativos nos ciclos de alta do que os investidores de curto prazo. Por quê? Porque a gente consegue surfar o ciclo completo. Então, vem daqui para dentro, para o primeiro ponto, a primeira fase de um ciclo, nós temos aqui essa fase aqui de esperança e otimismo, que é o quê? Essa altura do mercado, os agentes do mercado, nós temos instituições, bancos centrais, tudo isso, o que eles acabam fazendo? Eles começam a baixar a taxa de juros para fazer o quê? Estimular o crédito, ficar mais fácil para as pessoas pegarem emprestado porque a taxa de juros é menor, então isso acaba movimentando a economia. Aumento do gasto do governo, eles começam a aumentar o gasto, às vezes até mesmo cobrar menos impostos, mas aumenta os gastos e começa a imprimir dinheiro para eles conseguirem fazer o quê? Injetar liquidez na economia. Essa fase é a fase de expansão econômica, onde nós temos a baixa de juros, aumento do gasto do governo, justamente para disponibilizar mais crédito e impressão de dinheiro. O objetivo aqui é aumentar o consumo. Esse aqui é o ponto mais importante. E perceba na imagem ao lado, é justamente nessa fase aqui do mercado, essa fase de esperança e otimismo que começa a criar. Depois disso, a gente passa para a segunda fase, que é justamente quando a gente já está indo para o mercado de alta, chegando aos picos do mercado. Quais que são os sinais quando a gente de fato está nessa fase? Nessa fase, a economia está a todo vapor. Nós temos um desemprego super baixo. Por quê? Porque a economia está a todo vapor, tem
tem emprego para todo mundo, as empresas estão crescendo, as empresas estão gerando mais lucros, as empresas contratam mais pessoas, mais empresas estão sendo criadas no mercado, estão sendo levantadas, muitas startups começam a sair e a gente tem essa geração de emprego. Os juros baixos, como eu falei, eles querem estimular a economia, então o crédito está atorando, todo mundo pode pegar dinheiro emprestado porque o custo do crédito é barato e começam a gastar e a gente tem os ativos com preços esticados nessas horas. Por quê? As pessoas têm dinheiro para gastar, estão gastando pra caramba, as empresas acabam lucrando pra caramba, só que isso não é muito sustentável, tá? Como eu falei, tem essas novas empresas que acabam surgindo, movimentando esse emprego e tudo isso. Aqui nós temos o quê? O pico, a euforia do mercado. A gente vai fazer o paralelo do mercado cripto, você vai ver que nessas horas de pico, onde a gente tem meme coin estourando, o Bitcoin vai subir mais 100, 200 mil dólares, é quando a gente tem uma euforia absurda, notícias saindo pra caramba que vai bater cada vez mais preços mais altos. Então, essa fase é a fase de pico. E aqui a gente começa a fazer o quê? Ir tirando um pouco a mão. Porque a ideia, eu já vou mostrar para vocês os ciclos completos, principalmente no Bitcoin, é a gente acumular nesses ciclos de baixa e aproveitar os ciclos de alta para a gente vender para os atrasadinhos do mercado que ficaram esperando o preço X para acabar comprando e não tinha uma estratégia bem bolada. Você vai aprender o método Barca. Fica tranquilo, uma estratégia para você comprar nesses ciclos aqui, tanto no ciclo de baixa como aproveitar o ciclo de alta. Vai ter passo a passo para você fazer isso, como você montar uma carteira para você de fato conseguir se adequar ao ciclo de mercado. Então fica tranquilo, é aquilo que eu falei, passo a passo para você ir absorvendo os conteúdos na hora certa. Então aqui nós temos o pico euforia. Depois disso, como isso não é sustentável, a conta ela vai ter que ser paga uma hora. E aí o que acontece? Essa alta demanda gerada por custo de crédito baixo, juros baixos, impressão de dinheiro, super consumo do pessoal acaba gerando inflação. Por quê? A gente tem muita demanda, as pessoas consumindo muito e às vezes nem dá, a cadeia de suprimento não dá tempo de conseguir de fato fornecer a oferta para a demanda. A gente tem os preços cada vez mais altos e principalmente a impressão de dinheiro dos governos. Isso causa muita inflação, tá? É isso que, de fato, mais oferta de dinheiro na economia, a gente acaba desvalorizando a moeda, a gente precisa de mais moeda para comprar coisas, então sempre vai ter uma meta de inflação. Isso é muito importante de vocês entenderem. Mas a consequência de tudo que aconteceu nesse ponto e nesse ponto aqui, acaba gerando esse terceiro ponto, que é a fase do quê? De ansiedade, o mercado começa a cair, os juros começam a subir, por quê? Porque precisa conter a inflação, então à medida que os governos usam para subir os juros e conter a inflação, se você já estava no mercado há um pouquinho mais de tempo, você viu o Fed fazendo isso. Vou tomar uma aguinha rapidinho aqui. Então, se você estava no ciclo do mercado em 2021, você pode ver o pico, onde nós tínhamos muito dinheiro sendo impresso um ano anterior da Covid, muito dinheiro impresso. O que aconteceu? A gente teve uma alta demanda, o mercado foi buscar patamares mais altos. O que aconteceu depois? Fed teve que começar a aumentar a taxa de juros. O Fed, o Banco Central, justamente lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o que ele começou a fazer? Começou a aumentar os juros para acontecer a inflação. Então, os juros começam a subir, a restrição de oferta de crédito, por quê? Porque agora fica mais caro para eu pegar dinheiro. É mais caro para eu ir no banco. Antes eu conseguia fazer empréstimo a uma taxa de 1%. Agora eu tenho que fazer empréstimo a uma taxa de 3, 4, 5%. Isso acaba desestimulando as pessoas irem pegarem crédito, ou seja, acontece uma restrição nessa oferta de crédito. Para quê? Para baixar a demanda. O objetivo aqui, é diminuir o consumo, redução do consumo. E aí o que acontece? Os ativos começam a corrigir. Pessoas gastam menos, empresas lucram menos, menos dinheiro vai para a renda variável. Por quê? Porque a renda fixa começa a ficar atrativa, afinal, os juros começam a subir. Então, antes da renda fixa, no título do governo, eu conseguiria investir lá e conseguir ter um retorno de 1%, agora eu consigo ter 5% ao ano. Então, o incentivo é muito maior. O pessoal tira dinheiro do mercado da renda variável e começa a colocar na renda fixa, porque agora o incentivo é maior e acaba sendo mais seguro. Então, todo esse ecossistema, essas consequências acabam levando a essa queda aqui no mercado, justamente por esses pontos. Até que a gente chega a um ponto do quê? Capitulação e raiva. Porque aí nós temos a economia desacelerando, o juros está tão alto que acabou desacelerando tudo, pessoas não gastam mais, não pegam mais crédito, bancos não lucram tanto, as empresas não lucram tanto e o desemprego ele começa a aumentar. Por quê?
exatamente o contrário do que aconteceu quando nós tínhamos esse estímulo e tinha mais emprego sendo gerado. Agora nós temos menos empresas estão lucrando menos, temos menos empresas sendo abertas, o incentivo para fazer isso é menor, porque os juros também estão muito alto para você conseguir fazer a capitalização. Então, para mim emprestar dinheiro, para mim construir uma empresa ou pegar dinheiro emprestado para mim investir em um negócio, acaba não dando. Por quê? Porque os juros estão muito altos. Então, acaba tendo mais desemprego e os juros acabam ficando altos. Até que tudo isso, toda a consequência disso daqui, acaba levando a gente para a depressão e o fundo do mercado, onde as empresas quebram, desemprego aumenta ainda mais e os ativos ficam com preço de banana. Por que as empresas quebram? Todo esse cenário, menos lucro, menos possibilidade de você conseguir pegar crédito, as empresas às vezes ficam endividadas e os juros crescem. Quando os juros crescem, as dívidas das empresas são lastreadas em juros, a maioria delas. Então, quando os juros crescem, a dívida das empresas também cresce junto com elas. E isso é muito perigoso porque aí elas acabam quebrando. Quando a gente teve o fundo do mercado cripto nos anos passados, em 2022, por exemplo, a gente pôde ver o quê? FTX quebrando naquele momento, BlockFi, Celsius, Wired, um monte de empresa acabando quebrando. E aí o que aconteceu? A gente de fato encontrou o fundo de mercado. Então é mais ou menos nessas horas que a gente consegue ter a depressão, o fundo, toda aquela capitulação que já aconteceu de fato. Então é mais ou menos assim que funcionam os ciclos do mercado. Nós temos a parte aqui de otimismo e esperança, onde acontece todos esses pontos que eu já expliquei. Começa a baixar os juros, o aumento do gasto do governo, acaba incentivando o pessoal a pegar mais crédito, emprestando dinheiro, aumenta o consumo. A economia fica a todo vapor, tem demanda pra caramba, a galera tá gastando, os juros tá baixo, a galera tá pegando dinheiro emprestado, tá tirando dinheiro da renda fixa e colocando na renda variável, porque a renda fixa não tá pagando nada, afinal os juros é muito baixo, e aí os ativos ficam com preços esticados por todas essas consequências. Até que isso começa a ter uma correção. Os juros começam a subir para acabar controlando a inflação que foi gerada dessa impressão de dinheiro, desse aquecimento da economia. A restrição de oferta de crédito começa a acontecer porque fica mais difícil, menos vantajoso eu pegar dinheiro emprestado agora, e a redução do consumo começa a acontecer e os ativos começam a corrigir. Até a gente atingir a fase de pânico e capitulação, onde o mercado cai ainda mais, porque a economia começa a dar sinais de fato que ela está desacelerada. Dados gerando desemprego, os juros tá alto, as empresas não estão pegando dinheiro emprestado, o pessoal está colocando ainda mais dinheiro em renda fixa porque está subindo e tirando da renda variável, até que a gente encontra o fundo da depressão, porque as empresas começam a quebrar, não aguentam esses juros altos, não aguentam essa falta de liquidez de dinheiro circulando no mercado e as empresas frágeis acabam caindo no meio do caminho. E aí a gente encontra o fundo do mercado. A ideia é fazer o quê? Comprar quando nós estamos aqui nessa fase final de capitulação. Nessa fase final aqui de depressão. Lucas, o que eu faço? Você pode muito bem, você vai aprender a fazer isso daqui na prática, fazer o DCA nessa fase aqui, ó. Deixa eu trocar a cor que o branco não vai funcionar, né? Deixa eu colocar aqui um vermelho. Ó, nessa fase aqui, ó. Nessa fase inteira, acumular e fazer o DCA. Calma que você vai aprender a fazer isso na prática, fica tranquilo nos próximos módulos. É mais para você pegar o conceito e começar a entender que não é olhar um gráfico ou outro e decidir o que eu vou fazer. Não, é investir para médio e longo prazo e você aproveitar os ciclos de mercado para você conseguir pesar mais a mão nas horas em que o mercado apresenta essas consequências e começar a tirar o pé, a tirar a mão quando o mercado começa a apresentar essas consequências aqui de cima, que é a consequência de pico, que é essa consequência aqui nesse slide que eu estou mostrando agora. Então é aproveitar essas fases com o mercado contexto completo e olhando os indicadores do Bitcoin que eu vou te mostrar. No mercado do Bitcoin, eu vou trocar a tela aqui agora, dar aquela respirada, toma uma aguinha, porque agora esse conceito é aplicado dentro do mercado cripto. A história, ela tá aqui, ó, ela não se repete exatamente como foi, mas ela rima. E no mercado cripto, ela rima muito. Por quê? Devido aos halvings do Bitcoin, a redução das recompensas de mineração, que você já vai entender o que é, fica tranquilo, tá? Aqui no lado esquerdo, perceba nesse gráfico aqui, ó, que é mais ou menos esse gráfico que a gente acabou de ver do mercado como um todo. Esse daqui é aplicado ao mercado cripto, mais especificamente o Bitcoin. Perceba que nós temos eles se encontrando na mesma fase, no mesmo momento praticamente. Aqui os picos de mercado, aqui nós tivemos os fundos do mercado e aqui nós tivemos os halvings do mercado, que normalmente de 6 a 8 meses depois que o halving acontece, o que acontece? A gente encontra o pico do mercado. Então é muito importante vocês pegarem isso. Perceba que ele vai ficando mais verde e vermelho ao longo do tempo. Então essa fase também acontece no Bitcoin,
o halving ele começa a ser um precursor de um próximo ciclo de alta. Então, os fundos, eles ficam praticamente todos juntos, até que a gente começa a ter aquela fase de volta da galera entrando no mercado, começa a ter um certo otimismo, acontece aqui o halving e a gente começa a surfar a onda até a gente atingir o pico do mercado. O mercado cripto, ele anda um pouco junto com o mercado que nós temos hoje acionário, porque ele está um pouco correlacionado. Então, quando você pega o contexto do mercado e começa a ver o mercado cripto, como que o preço se comporta ali, como esse gráfico está mostrando, você aproveita para pesar mais a mão nesses pontos aqui nos fundos, nessa fase de acumulação, e espera o halving acontecer para você pegar toda essa alta aqui, surfar todo o ciclo do mercado completo. Como a gente pode ver no gráfico inferior aqui do lado direito agora, perceba que essa linha preta é a linha do ciclo atual. As outras linhas são os ciclos que já passaram, então perceba que o fundo fica praticamente na mesma proporção, na mesma hora, e a partir desse fundo aqui a gente entra em fase de acumulação até a gente encontrar o halving e começar a subir de fato com força. Então o ciclo do Bitcoin, ele não é idêntico, mas ele rima muito com os ciclos passados. Então, é aproveitar essas fases, aproveitar um pouco que a história conta e começar a tomar decisões com base no contexto e nos indicadores que eu vou mostrar para vocês. Então é assim que funciona o ciclo do Bitcoin, alinhado um pouco com o mercado financeiro, mas essa imagem aqui diz muito de que você pode aproveitar esses ciclos para você pesar mais a mão. Nos fundos, onde está escrito bottoms aqui, bottoms, e aqui aproveitar essa fase de pré-halving para acumular os projetos de altcoins, principalmente para surfar o ciclo. Porque nesse período aqui, que eu tenho mais certeza que de fato o mercado está revertendo. Como que eu sei que o mercado está revertendo? Eu olho para isso daqui, ó. Como é que está a macroeconomia? O que eles estão fazendo? Eles estão começando a baixar os juros, tem expectativa de baixar os juros, expectativa de impressão de dinheiro e a expectativa da gente ter esse mercado? Ou a gente está mais para um mercado que está parecendo que eles vão começar a subir os juros, vão começar a desacelerar a economia? Olhou para isso, você consegue tomar uma melhor decisão. Então, olha para o macro, olha para o contexto completo, tá? Veja como está a economia, para onde que ela está indo. Você vai ter acesso a esses slides, então você sempre vai conseguir conferir o que a macro está fazendo, o que a economia está fazendo, para onde ela está indo e você consegue ajustar. Quando a gente cai um pouco mais a fundo no mercado cripto, a gente tem então a temporada das altcoins. Lucas, o que é isso? Mais uma vez, isso está adequado com o mercado de criptomoedas, porque nós temos 4 fases no mercado aqui, no mercado cripto, tá? A fase do Bitcoin, onde ele acaba subindo muito e auto-performando as outras criptomoedas. Nós temos a Ethereum, que começa a subir muito, auto-performar o Bitcoin. Temos as Blue Chips, aquelas moedas que estão no top 10, top 15, que começam a subir muito. E depois nós temos, de fato, a temporada das altcoins, que já entrou tanto dinheiro no mercado, que começa a fluir. Eu vou te mostrar aqui. Então perceba primeiramente nesse gráfico aqui da esquerda, tá bom? Onde nós temos aqui, ó, Bitcoin Season e Altcoin Season. Então quanto mais essa flechinha tiver para cá, mais é a fase do Bitcoin, a temporada da altcoin, do Bitcoin, desculpa. E quanto mais ele tá para cá, seria mais a temporada da altcoin de fato. Então perceba que olhas maravilhosas foi para a gente estar exposto em Bitcoin e de fato conseguir surfar a zona das altcoins depois. Aqui, cara, foram os topos do mercado, onde as altcoins estavam subindo muito na sua super temporada. E aqui nós tivemos os fundos do mercado. Então, muito bom eu comprar nessas fases em que está aqui embaixo, abaixo de 25, e vender, começar a reestruturar meu portfólio, tirar um pouco das altcoins quando eu tiver aqui acima de 75, porque mostra daí, então, essa temporada das altcoins, que é o momento em que as altcoins começam a subir muito e a gente consegue transferir esse dinheiro, preservar ele para o Bitcoin. Você vai aprender isso daqui com mais prática depois. Então começa a preservar ele e a gente tem os fundos do mercado aqui. Quando isso começa a acontecer, como que é essa fase? Acabei de explicar para vocês que aqui tem um funil do lado direito que vai dizer exatamente isso. Então o dinheiro, cara, ele começa a fluir do Bitcoin. Em fase de fundo, em fase de capitulação, de queda do mercado, a dominância do Bitcoin aumenta. Por quê? Porque o pessoal sabe que as outras altcoins vão derreter, muitas delas não valem nada, são lixos e acabam transferindo esse dinheiro ou para dólar e em sua maioria também para Bitcoin. Então a dominância aumenta e a temporada do Bitcoin, como denota-se nesses pontos aqui, chega a temporada do Bitcoin, ela começa a chegar. Por quê? O dinheiro flui das altcoins para o Bitcoin. Vou fechar aqui mais uma vez ele novamente para ficar com um desenho limpo.
Então, começa a entrar tanto dinheiro no Bitcoin e chega uma hora que não tem mais aonde entrar dinheiro ali. Já entrou muito dinheiro. O que começa a acontecer? O dinheiro começa a ir onde tem um pouco mais de risco. Por quê? O mercado começou a dar uma revertida. Então, eles começam a investir em ativos mais arriscados e o dinheiro começa a fluir, começa a transbordar para Ethereum, porque aqui já está cheio. Até que a gente tem dinheiro entrando na Ethereum, empresas de capital de risco investindo, o mercado começando a subir, galera investindo na Ethereum. Entrou tanto dinheiro aqui que começa a transbordar para as hard caps. E aí a gente tem essas hard caps subindo pra caramba, aquele top 15 ali começando a subir pra caramba, até que já deu de dinheiro e encheu aqui, começa a transbordar para onde? Para a temporada das altcoins. Então, o que eu faço e você vai aprender mais quando for montar uma carteira com você junto? É aproveitar o fundo para acumular Bitcoin, bons ativos, principalmente Bitcoin e Ethereum. Quando começa a chegar perto da temporada das altcoins, a gente começa de fato a pesar um pouco mais a mão nas altcoins para a gente conseguir surfar o ciclo completo. Então é a gente ter um pouco de paciência. Lucas, eu sou um investidor mais arriscado, o que eu faço para mim aproveitar essas altas aqui? Eu posso muito bem começar a me expor aqui às vezes nas hard caps em algumas altcoins, porque a temporada de altcoin está chegando. Nos ciclos de mercado, você vai perceber que é justamente isso. Então aqui, ó, nesse ciclo voltando aqui, o que nós podemos pegar aqui, ó? Nós tivemos a queda, então aqui é ótimo estar exposto em Bitcoin e em dólar para você ter caixa para você vir e comprar depois aonde? Nessa fase aqui, ó, de final de capitulação e fundo, comprar Bitcoin e Ethereum aqui, principalmente Bitcoin, mas também um pouquinho de Ethereum, são ativos bem fundamentados, eles estão bem correlacionados. E aí a gente entra na fase de acumulação, continuar comprando aqui na fase de acumulação Bitcoin. E aí, chegando perto do halving, um pouco antes, a gente começa a acumular altcoins, porque daí depois do halving, de 6 a 8 meses depois, a gente dá aquela espancada de fato e começa a subir. É aquilo que eu falo, não repete da mesma forma, mas ela rima. Então, aproveitar esse contexto para você conseguir pesar mais a mão, estar mais exposto em altcoins em momentos que é mais propício e estar exposto em Bitcoin em momentos que também vai te ajudar a perder menos dinheiro e vai preservar o seu valor. Porque altcoins, depois você vai aprender que elas têm inflação, acabam desvalorizando também o seu valor em algumas delas, tem algumas que têm muita concentração em mão de times e investidores privados, investidores escolhidos ali, eles acabam dampando e vendendo muito essa moeda, então fica comigo. Dito isso, a gente passou pelos ciclos de mercado, pelo todo ponto do ciclo, como que eles fazem para chegar nesses ciclos, quais são as consequências, como você pode aproveitar eles, saber o momento, poxa, estou indo para uma expansão econômica ou eu estou indo para uma contração econômica. E aqui você vai se posicionar perfeitamente para esses dois ciclos. Ótimo esse negócio aqui que você pode pegar, esses slides vai estar tudo disponibilizado depois. E aí nós temos o mercado cripto se adequando a isso, e a temporada das altcoins, tá aqui o funilzinho para você conseguir se basear. Beleza? Agora a gente vai entrar aqui no halving no Bitcoin, o corte da oferta, mas primeiro vamos dar aquela respirada, beleza? Vamos lá então. Temos aqui o halving, o corte da oferta do Bitcoin. Isso daqui tá no código do Bitcoin, só vai existir 21 milhões de moedas e hoje, aquilo que eu falo, nós já temos moedas perdidas. Por exemplo, a carteira de Satoshi lá com 1 milhão não tem acesso e outras pessoas ao longo do tempo perderam seus Bitcoins, acabaram perdendo as suas chaves privadas. Lembra que as criptomoedas sempre ficam na blockchain, então perdeu a chave privada, não consegue mais acessar, ter aquela movimentação delas. E aí a gente tem de fato elas perdendo essas moedas, não conseguindo mais acesso, elas ficam perdidas da rede e isso contribui para o quê? Para a escassez da rede. Então não é 21 milhões, é muito menos. É estimado que cerca de 16 milhões de bitcoins estão aí. Por quê? Porque outros foram perdidos e deixados para trás. Então a cada 4 anos nós temos o corte de recompensas do Bitcoin. Então perceba, cara, como isso é lindo e diferente das moedas fiduciárias que eu apresentei para vocês no módulo 1, que você sabe agora como é que elas funcionam. Aqui no canto direito nós temos a emissão de Bitcoins que ela vai caindo, cada 4 anos ela vai caindo. E a inflação do Bitcoin, ó, ela tem uma hora que para, ele não vai ter mais inflação, até que o Bitcoin se torne deflacionário de fato. Deflacionária, quando você tem menos moeda, você tem moeda sendo tirada de circulação, tá? Isso aqui você tem menos moeda tirada de circulação. Antes eu tinha 1.000, agora eu tenho 900 moedas. Teve uma deflação. A desinflação é o que acontece com o Bitcoin hoje. Ah,
vai tendo cada vez menos moedas no mercado. Antes era 50, agora é 25, agora é 12, agora é 6, agora é 3. Vai tendo cada vez menos inflação. Isso é desinflação. A deflação é quando acaba sendo negativo, quando tira as moedas. Hoje a Ethereum, por exemplo, ela está deflacionária de acordo com o seu modelo de negócio. Quanto mais usabilidade tem, mais demanda ali tem, mais pessoas usam, mais taxas de gás são queimadas e mais Ethereums são tiradas de circulação. Então ela fica deflacionária. Tá bem importante você entender essa distinção de desinflação e deflação. Aqui no caso do Bitcoin, a gente tem essa desinflação e futuramente ele tende a ser de fato deflacionário devido a essa escassez de moedas que estão perdidas, tá? Então nada mais é uma maneira de você manter a criptomoeda escassa e por isso que o Bitcoin, a gente fala que ele é um dinheiro programado para ganhar valor. Por quê? Porque ele tem essa desinflação, tá no código, vai acontecer a cada 4 anos em média, porque a cada 210 mil blocos, que é aproximadamente a 4 anos, o número de BTCs que podem ser minerados ele cai pela metade. Então lembra que eu mostrei para vocês no TX1, nos módulos passados, no primeiro módulo, Satoshi recebendo 50? Hoje a recompensa é 6,25. Nos próximos anos, em 2024, o que vai acontecer? Ele vai acabar cortando pela metade. Depois, 4 anos depois, 2028, vai cortar mais uma vez pela metade. Então ele vai cortando até não ter mais, tá? Por isso que é muito importante. Dito isso, nós temos inclusive aqui a questão de como vai estar até 2024, depois isso vai seguir para frente cortando cada vez mais. Lucas, qual que é o impacto disso no mercado? Esse é o maravilhoso impacto do halving. Por quê? Oferta e demanda. Você aprendeu aqui que quando o mercado está em euforia, está subindo muito, tem muita demanda. As pessoas estão loucas para comprar ativos, estão se iludindo que vão ganhar dinheiro rápido. As notícias ajudam, inclusive, falando, entra agora no mercado e vai ficar rico. As meme coins começam a explodir, começa a dar todo esse alvoroço. O que acontece? Tem muita demanda no mercado. E por que eu falei que há 6 a 8 meses depois a gente tem alta batendo no mercado? Por quê? Oferta, ela é cortada pela metade e a demanda, ou ela se mantém a mesma, ou ela aumenta. Qual que é a tendência? A demanda, ela sempre acaba aumentando. Então, para uma demanda que eu não tenho oferta para atingir isso daqui, normal o preço aumentar. O que nós temos, no caso dos governos, é mais oferta do que demanda. Então, quando eles imprimem muito dinheiro, eles causam inflação, causam a desvalorização da moeda. No caso do Bitcoin, é o contrário. Por quê? Mesmo que a demanda permaneça a mesma, eu vou ter menos oferta ao longo do tempo. Então, isso acaba gerando uma pressão de valorização de preço. Então, por isso que ele é programado para ganhar valor. E por isso que 6 a 8 meses depois do halving, a gente tem essa alta no mercado, porque a demanda ela chega com tudo. Antes do halving, nós temos a galera ainda que está mais no mercado. Passou o halving, começa a sair notícia, começa a ir que cortou, a galera começa a fazer mais dinheiro, o mercado começa a subir, mais pessoas começam a fazer dinheiro, começam a falar umas para as outras, e aí a galera começa a entrar loucamente e nós temos menos oferta. E aí a gente tem esse impacto positivo. Então nós temos aqui que nos primeiros ciclos, olha o tamanho da alta que o Bitcoin entregou. Principalmente nesse primeiro ciclo aqui, nesse bull market, que foi... Aqui a gente não considera exatamente muito um ciclo porque foi muito rápido. Aquilo que eu falei, foi em 2008 o paper, 2009 a primeira aplicação, 2010 o Laszlo lá fez aquela compra e o Bitcoin ganhou um pouco mais de tração, em 2011 ele atingiu o seu pico. Então, dali para cá, foi cerca de 9.000% de alta. Do outro halving que nós tivemos, que foi aqui, ó, até o outro ciclo, até o pico do mercado, foi 2.910% de alta. E nesse que nós tivemos o halving acontecendo aqui, nós tivemos uma valorização de até cerca de 69, 70 mil dólares, então foi uma valorização bem exponencial. Agora a gente está esperando o próximo halving acontecer, você pode ver que os ciclos é muito lindo, então ó, fundo do mercado, aquela fase de acumulação, otimismo começa a bater, euforia. Temos a capitulação, a ansiedade, ou a desestimulação da economia, nós chegamos no fundo do mercado, começamos a ter levemente uma euforia novamente, até a gente chegar no pico. Então perceba que isso acontece e perceba como ele acaba se comportando nos halvings, como eu falei. Chegou aqui, ó, no halving, pum, subiu. Chegou aqui, ó, no halving, pum, subiu. Chegou aqui no halving, ele começou a subir de fato, que foi depois ali, principalmente da Covid. Então é por isso que esse efeito acaba acontecendo no mercado. Não é que o halving ele acontece isso e automaticamente sobe. Não, tem todo o contexto econômico que explica tudo isso e é o contexto de oferta e demanda. Super simples você pegar. Então como que eu aproveito, como que eu vou indicar esses modelos aqui, como que eu vou saber quando que é topo, quando que é fundo?
Um modelinho maravilhoso, vamos abrir isso aqui com vocês, é o modelo Stock to Flow Model. É um modelo baseado na escassez do Bitcoin. Então, outros metais, como por exemplo o ouro, também utiliza esse modelo para sua escassez, mas de acordo com a escassez, ao longo do tempo, a gente consegue fazer uma projeção, especulação de qual seria o preço justo daquele ativo. O preço justo do Bitcoin, como esse gráfico aqui mostra, é justamente essa linha aqui que está passando, tá? Eu vou deixar ela em vermelho para a gente ver, eu só vou fazer um desenho melhor para ela ficar mais grossa aqui. Então, o preço justo do Bitcoin deveria ser esse aqui, que essa linha vermelha agora está passando. Esse seria o preço justo. Agora, o que a gente tem nesses momentos? Ele acaba subindo mais. E quando a gente pega esses momentos de preço justo, esse gráfico ele dá essa linha aqui para nós, que é muito interessante, onde nós temos a fase mais azul aqui embaixo, o fundo, a fase mais azul aqui embaixo, o fundo, a fase mais azul aqui embaixo, o fundo, e aqui o fundo, caminhando para a fase do halving, que ele acontece nessa linha tracejada, e aí a gente começa a subir de fato, como foi aqui, como foi aqui, como foi aqui e como foi aqui. Então, é assim que a gente consegue colocar em perspectiva tudo isso. No próximo ciclo está programado para ele bater cerca de 300 mil dólares. Perceba que normalmente ele acaba subindo mais aqui, subiu mais aqui e aqui levemente mais. Porém, nós temos uma teoria que conforme o ativo vai ficando cada vez mais consolidado, ele tende a entregar menos altas e cair menos também. Então, como ele entrega menos altas, talvez ele não chegue aqui, ou talvez chegue, vai depender do momento de mercado. Estamos em um patamar agora que tem ETF de Bitcoin para entrar, muita adoção para entrar, o que pode reverter um pouco ele acabar subindo mais. Mas, em teoria, nós teríamos o preço justo dele sempre andando nessa linha vermelha como está aqui. Agora, aqui, perceba que as fases em que ele está super verde é as fases do quê? De bull market, as fases do topo do mercado. Quando nós temos ele caindo e atingindo aqui a fase super azul, é o bear market, o fundo do mercado. E quando nós estamos ficando um pouco mais vermelhinho para alaranjado, seria de fato a fase de pré-halving, a fase de acumulação, que antecede o halving. Depois do halving, a gente começa de fato a entrar em bull market. Claro que até um pouco antes a gente já começa a entrar, mas o halving é uma confirmação que acaba entrando mais demanda do mercado e gerando ali uma pressão de compra, tá? Então, Normalmente, nós temos um ano em cada fase, tá? Um ano do mercado subindo, um ano do mercado caindo, um ano ali na fase de fundo e um ano de acumulação. Aí ele começa a subir, então perceba que é um ano a cada. Um ano caindo, um ano fundo, um ano acumulação, um ano bull market. Um ano caindo, um ano fundo, um ano acumulação, um ano bull market. Por isso que é 4 em 4 anos. Então, uma correlação que ela acaba acontecendo no mercado cripto. Eu estou te ensinando agora você a analisar essa correlação, porque esse gráfico, eu vou mostrar ali para vocês como é que você acessa ele, para você ir baseando os seus aportes e ir acompanhando os ciclos de mercado do Bitcoin. Perceba essa parte aqui embaixo, ó, que quando está verdinho é o momento de fundo de mercado. E quando ele está muito vermelhinho é o momento que seria a hora de você tirar a mão, porque acaba ficando super valorizado. E isso é baseado na escassez do Bitcoin. Beleza? Esse modelinho já vou apresentar para vocês no site, fica tranquilo. Porque antes, agora, por isso que eu tomei até uma aguinha, a gente vai entrar nos indicadores. Então, eu quero mostrar os indicadores antes para vocês conseguirem utilizar esses indicadores para analisar os topos e os fundos do mercado. Então, vamos entrar aqui nos indicadores. Tá caro ou tá barato? Devo comprar mais ou não devo? Devo esperar? Devo vender? É o que a gente vai ver aqui de fato sobre os indicadores do Bitcoin especificamente. Então, o primeiro indicador que eu quero trazer para vocês aqui, ele é Realized Price, ou seja, o preço médio do mercado. O preço médio, o preço do custo de aquisição de todos os Bitcoins do mercado. Nada mais, nada menos, de uma forma resumida, é o preço médio do mercado. Quanto custou todos os Bitcoins que nós temos no mercado aqui, tá? Quando nós temos Realized Price, ele mostra o preço médio do mercado. Então, quando nós temos o preço do Bitcoin caindo abaixo do preço médio do mercado, significa que ele está bem descontado pelo aquilo ali que de fato o mercado tem, pelo preço que está sendo ali no momento. Então aqui, ó, ele ficou descontado, aqui ele ficou descontado,
aqui ele ficou descontado, aqui levemente descontado e aqui ele ficou descontado. Por quê? Porque o preço do Bitcoin caiu abaixo da média do preço médio do mercado. Então, quando isso acontece, é bom você estar aí com os olhos bem abertos para você conseguir aproveitar esse ciclo. Normalmente, quando isso acontece, o Bitcoin está super desvalorizado e é uma ótima hora para você conseguir, de fato, aproveitar e comprar nesses momentos aqui. Quando ele sai muito para fora, muito acima do que de fato está o preço médio do mercado aqui, ó, aqui é uma hora de você começar a ver melhor, a ver, poxa, acho que talvez você está no pico. Qual é o melhor indicador para você ver isso daqui? A gente une com esse preço aqui, o Realized Price, com o valor de mercado do Bitcoin. E aí nós temos um indicador maravilhoso que é para você, cara, use muito esse indicador, porque ele é muito interessante, é um dos que eu mais utilizo aqui para mim conseguir marcar os topos e os fundos no mercado. É o MVRV. Esse indicador ele pega Market Value, ou seja, o valor de mercado do Bitcoin e o preço médio do mercado. Então ele pega o valor de mercado, o preço médio do mercado nos dá justamente uma informação de que, poxa, talvez estamos muito valorizados ou estamos muito desvalorizados. Olha que maravilha esse indicador. Aqui nós temos essa fase aqui, ó. Eu estou colocando dois indicadores, temos MVRV e o Z-Score. O Z-Score é melhor para ver porque ele consegue esticar mais, dar uma visão mais clara utilizando essa faixa vermelha e essa faixa verde aqui. Eu vou te ensinar a ver depois, fica tranquilo, clique no clique. Então, quando nós temos aqui, ó, ele vindo para baixo de 1, cara, nesses pontos, encostando essa linha verde, é o momento de você estar comprando, acumulando aqui, 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 aqui e aqui que nós acabamos de passar. Por isso que eu falei sobre o fundo de mercado e todas as outras correlações que nós fazemos. Já vou mostrar para vocês como a gente identifica isso de uma forma melhor. Agora, quando nós temos ele saindo muito para cima, ou seja, acima de 3,5, que é essa fase aqui de mercado, é um topo do mercado. Então, olha que interessante. Essa fase aqui, ó, em vermelho que eu estou desenhando agora, é a fase de fundo. Essa outra fase aqui que eu vou desenhar em laranja agora, ó, essa aqui, ó, até um pouco mais baixo, é a fase de acumulação. Essa fase aqui, ó, ainda dá para a gente pegar bons ativos aqui e acumular preços também um pouco mais baixos, até mesmo outras criptomoedas, porque você já acumulou muito Bitcoin em sua fase de fundo. E aqui em cima, onde eu vou colocar a amarela agora, seria a fase de topo, onde a gente começa a tirar a mão. Então, fundo, acumulação e topo. Aproveitar isso, esse indicador vai conseguir ser um ótimo norte para você. Aqui eu coloquei como uma regrinha de bolso, tá? Para você ter uma ideia, nesse indicador que ele nos mostra. Comprar abaixo de 1, onde nós temos o fundo, a fase de acumulação costuma ser entre 1,4 e 1,5, passou de 1,6, 1,7, nós começamos de fato a começar o bull market e até a gente atingir um topo de acima de 3, 3,5, é hora de você começar a ficar esperto. Então, fazer o DCA nessas fases aqui, aproveitar quando estiver abaixo de 1, aproveitar quando estiver abaixo de 1,5 e começar a ficar de olho quando ele começar a passar de 2,5, 2,8, 3, 3,5. Você consegue ir tirando a mão nesses momentos aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente utiliza ele. Eu vou mostrar para vocês na prática depois, tá? E aqui está justamente o desenho que eu acabei desenhando para vocês anteriormente aqui. Temos MVRV, o Z-Score que eu mostrei para vocês, onde fundo, essa fase azul, acumulação, essa fase vermelha e o topo, essa fase verde que nós estamos aqui em cima. Então, mais uma vez, o material fica disponibilizado depois para vocês, vocês conseguem utilizar como material complementar na hora que vocês estiverem assimilando, analisando os ciclos de mercado e para vocês fazerem as compras no momento aí. Isso daqui você vai se habituar com o tempo, fica tranquilo, tá bom? Esse é um ótimo indicador, MVRV. Eu mostrei o Realized Price primeiro para vocês entenderem como que o MVRV ele é construído. Valor de mercado do Bitcoin e o preço médio do mercado. Essa relação nos consegue entregar um indicador muito da hora. Outro indicador que eu utilizo muito é justamente esse daqui, ó, Net Realized Profit and Loss, ou seja, lucro e perda não realizado. Quando nós temos os investidores super em lucro, com mais de 70% do mercado em lucro, provavelmente nós estamos perto da euforia daquele topo do mercado. Quando nós temos a maioria dos investidores em prejuízo, ou seja, menos 30% dos investidores estão em lucro, nós temos o fundo do mercado. Então, uma regrinha de bolso para você pegar
essas duas pontas aqui, e aqui no gráfico ele mostra justamente isso, ó. Nós temos até ele mostrando como é que fica a questão da euforia, do grid, tudo isso. Então aqui, fase de fundo, onde nós tínhamos os investidores com cerca de menos 30% de lucro, ó, perceba nesse gráfico aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto aqui, nós temos aqui, ó, normalmente abaixo de 30%, que é essa linha, nós temos a fase de fundo, onde eu coloquei aqui para vocês. E acima de 70%, aqui é 50%, 60%, 70%, é a fase de euforia de grid. Então, aproveitar para fazer o quê? Aproveitar para acumular nessas faixas aqui e vender nessas faixas aqui em cima, tá bom? Os indicadores vão se arrumando ao longo do tempo, porque aquilo que eu falei, ele acaba subindo menos, mas ainda chega muito perto e a gente consegue ter uma noção de fato para onde estamos caminhando, qual é o ciclo, qual é o momento que eu posso estar comprando ou vendendo as minhas criptomoedas. Então, normalmente, acima de 70% é topo. Normalmente, abaixo ali de menos 30% aqui, ele acaba sendo o fundo do mercado. Lucro e perda não realizado. Super simples de entender o indicador. Quando o mercado está mais em lucro, 70% mais, normalmente é topo. E quando está muito em prejuízo, normalmente é fundo, tá? E nós pegamos o DPOY múltiplo, que acaba sendo um ponto muito interessante. Por que eu estou te mostrando esses indicadores? Você já vai entender. Fica comigo, porque você não vai usar só um indicador para tomar decisão. Você vai usar os indicadores que eu estou mostrando para ver se eles corroboram com o mesmo ponto para você tomar decisões mais assertivas, beleza? Então, depois o múltiplo, eu chamo ele do múltiplo dos mineradores, o indicador dos mineradores. Por quê? Porque ou os mineradores estão muito em prejuízo, estão numa fase muito feia do mercado, que eles estão tendo prejuízo com os seus custos de mineração ali, por quê? Porque o Bitcoin está tão barato, ele está tão descontado, que não está valendo a pena nem minerar, entre aspas, naquele momento de curto prazo. Por quê? Porque é mais caro minerar do que o preço do Bitcoin, ou seja, não é nada lucrativo. Nesses momentos, normalmente nós encontramos o fundo do mercado. Quando os mineradores estão em muito lucro, significa que o preço do Bitcoin está tão alto que está pagando muito o custo de mineração tranquilo, eles estão muito lucrativos. Então, mais uma vez, a gente não pega só os indicadores dos investidores, nós pegamos os indicadores de rede dos mineradores para a gente ver como é que está o negócio on-chain ali na rede. Então, normalmente, mais uma vez, acima aqui de 70, ó, nós temos ele encontrando a fase de topo, aqui a fase de fundo e aqui, ó, aquela fase de acumulação. Então, cara, é super tranquilo porque a gente consegue colocar um indicador atrás do outro e ver, compra aqui, 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 aqui e aqui e começa a vender quando eu estou chegando perto dessa linha vermelha aqui. Perceba que o último ciclo, ele acabou não chegando perfeitamente aqui, ó, mas ele chegou muito perto. E se a gente pega esse indicador e joga junto com o MVRV, olha aqui, ó, já estava dando sinal de que o negócio estava feio, de que o negócio estava chegando no topo. Então, por isso que a gente não utiliza só um indicador. E aqui está o DPOY múltiplo para você dar uma olhadinha e conseguir corroborar com outros indicadores. Agora, o outro, que ele é um pouco mais simples, é o Rainbow Chart do Bitcoin. Esse aqui, ele é parecido com o Stock to Flow. Ele só é mais fácil de você acabar visualizando, porque a cor você pode ver que é praticamente a mesma. Ó. Na fase azul, compra. Na fase vermelha, aqui laranja, vende, vende aqui. Compra, aproveita essa fase e vende aqui. Então, é mais para você conseguir visualizar de uma forma mais tranquila. Ele até fala aqui brincando o nome das fases ali, ó. Hodl, a parte amarela significa se segurar, o verdinho significa continua barato, esse verde mais escuro significa acumula, o azul significa compra e o azul ainda mais escuro, mais clarinho aqui, ó, significa fire sale, ou seja, super promoção. Então perceba que nós caímos até um pouco mais nesse ciclo passado que passamos aqui. Então a ideia é você pegar o preço, a história e ver em que ciclo de mercado que nós estamos e que ponto que nós estamos aqui de fato. Então, um ótimo indicador também, o arco-íris do Bitcoin, para você conseguir visualizar. Junto ali com o Stock to Flow, para você conseguir ver direitinho, ver que aonde a gente está de fato, está mais azul, está mais vermelho. Embora os dois indicadores sejam bem claros, você consegue ver. E o último aqui que eu acho super, hiper interessante, vou explicar para vocês agora o porquê que você também aprendeu sobre o TXO lá no primeiro módulo. Quando a gente tem os TXOs, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue rastrear moedas, que a gente consegue ver quando que o TXO foi criado, quando que ele foi destruído? Isso nos consegue dizer em que momento que o cara vendeu a criptomoeda, quanto tempo ele ficou segurando. E no mercado cripto, nós temos o seguinte, as moedas destruídas
significam que quando nós temos muitas moedas antigas sendo destruídas, provavelmente pode ser um fundo. E quando nós não temos, provavelmente, de fato, pode ser um topo. Então, as moedas destruídas têm justamente a ver, graças aos UTXOs, que a gente consegue rastrear essas moedas. Então, perceba que quando nós temos esse indicador apontando para 3,5, significa topo. Tá vendo o número 3 aqui, ó? Acima do número 3, cara, a gente já consegue ter uma base de começar a fazer o DCA ao contrário, começar a tirar o pé. Você vai aprender a fazer isso na prática, fica tranquilo. E quando nós estamos abaixo de 0,30, que é normalmente essa faixa que está vendo que o 1 está aqui, ó, abaixo de 1 também se mostra ser um momento muito interessante para você comprar. Mas mais interessante ainda é abaixo dele ainda, cerca de 0,30, que é essa fase onde nós estamos mais verde. Então, mais uma vez, corroborando com outro indicador on-chain para ver as moedas destruídas, para a gente ver de fato o que os UTXOs estão nos falando, eles começam a nos dizer, olha, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui e vende lá no próximo ciclo, quando a gente começar a ter esse indicador mostrando esses sinais. Então, eu gosto muito desse indicador, o Value Day Destroyed, que é muito interessante, que a gente consegue cruzar dados, não só dos investidores, mas o que acontece de fato na rede e como está o ciclo como um todo, que eu mostrei para vocês ali, o mercado financeiro como um todo, para a gente ver, vai ter expansão ou vai ter contração. Tudo isso acaba ajudando em ciclos que acabam se desempenhando futuros. Então, para tomar a decisão, eu pego isso daqui, ó, foco no fundamento. Por quê? Nós temos lá o indicador VDD das moedas destruídas, indicando topo, topo, topo. Olha o que depois o múltiplo faz. Topo, topo, topo. Olha o que o MVRV faz. Topo, topo, topo. No fundo, como é que faz? Fundo, 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 fundo. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Fundo, fundo, fundo e fundo. E olha que eles se alinham. Vou trocar de cor, vou meter o laranjado aqui, ó. Pego aqui, ó. Pum. Pego aqui, ó. Pum. Pego aqui, ó. Pum. E pego aqui também. E pum. Olha só que maravilha. Então, não é só um indicador que eu olho, é um conjunto que acaba se abraçando e aí eu consigo tomar melhores decisões. Então, não caia no viés de que o indicador gráfico está mostrando que vai cair amanhã. Não, a gente olha o contexto completo, a gente olha todo o fundamento e pega indicadores que se complementam para a gente tomar melhores decisões. Então, tenho certeza que você vai, cara, tomar muitas decisões melhores, mais assertivas, olhando todo o contexto e os indicadores on-chain de forma fundamentalista. Se explodiu tua cabeça, deixa aquele feedback pra gente, anota aí o insight que você tem, porque depois a gente vai ter missão, tá? Então, é você conseguir pegar todo esse contexto completo e conseguir utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma parte mais prática. A gente vai entrar nesses sites aqui, eu vou mostrar para vocês como é que utilizam, tá bom? Antes de eu cair, eu só quero deixar esse relatório aqui para vocês, ó, do DeFiverse. Então, se você colocar no DeFiverse, colocar lá, ó, ciclos de mercado na barra de pesquisa, vai ter esse relatório aqui também, ó, de ciclos e fases econômicos. Muito interessante você pegar, porque tem mais contexto ali também, um pouco mais da parte econômica, para você entender, mas ainda assim é mais conhecimento, então eu acho super válido você entrar ali. Então vamos para o nosso primeiro site, nossa primeira ferramenta, que é o Look into Bitcoin. Então vamos lá, Look into Bitcoin, já tem até aqui gravado, pode jogar no Google, pode pegar lá, que você vai cair nessa página aqui. Nessa página aqui, onde você vai clicar? Você vai clicar aqui, ó, Bitcoin Charts, Go to Charts. E aqui você vai ver uma cacetada de indicadores, de médias, de tudo que você pode ver. Concentra no simples, concentra naquilo que funciona. Por isso que eu te mostrei, são os indicadores que eu uso e que eu uso de uma forma alinhada. Então, o que eu mostrei para vocês foi esse daqui, ó, Stock to Flow Model. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver ele aqui em tempo real, e ele vai me mostrar aonde que nós estamos agora. Então, nós estamos aqui, ó, caminhando para a fase de acumulação. Deixa eu colocar aqui para a gente pegar mais certinho, deixa eu trocar para o vermelho. Então, nós estamos caminhando cada vez mais para essa fase aqui de pré-halving. Então, aqui, ó, cara, essa aqui é a fase que eu tô... Você já me acompanha há mais tempo, eu já estou falando isso há muito tempo. Por isso que se você está no DeFiverse, você vai conseguir surfar
todos os ciclos junto com os DeFi Zero, junto com todo o conteúdo que é disponibilizado aqui, junto com a minha carteira, com o meu, estou me posicionando. É tudo transparente, você consegue ver quando que eu estou comprando, como é que está a posição da minha carteira, então você consegue ver como eu estou surfando o ciclo e em que momento eu acredito que estamos. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, é essa fase de acumulação. Então chegou o halving que nós começamos a subir. E olha que loucura que eu falei para vocês já anteriormente. Aqui em 2025, maio, está programado de Bitcoin chegar a 469 mil dólares. Ele acabou passando nos ciclos passados. Então, no ciclo passado aqui, era para ele ter chegado a 49 mil, ele chegou a 69 mil. No outro, era para ele ter chegado a 3 mil, 4 mil dólares, ele chegou a praticamente 20 mil dólares. Então, normalmente, ele tende a sair um pouco. Então, é fazer o quê? Essa fase azul aproveitar, essa fase laranjinha, azul, laranjinha, azul, laranjinha, e depois aproveitar essa fase super verde e grid do mercado, que seria a euforia. Então, esse indicador vai conseguir te mostrar isso muito bem. O outro Rainbow Chart está aqui, que eu mostrei para vocês, então você clica nele, vai abrir para você o Rainbow Chart tudo bonitinho, vou deixar separado aqui para a gente ver. Esse, ó, o MVRV Score, que foi o que eu mostrei, o Net Realized Profit Loss, que foi o que eu mostrei também, e o das moedas destruídas. Pronto, você tem todos os indicadores aqui na mão. Esse que eu mostrei agora do Stock to Flow, o Rainbow Chart aqui, mostrando exatamente os preços em que fase nós estamos no mercado. Aqui está a forma de você ler de uma forma até mesmo legal, cômica. Então tá aqui o indicador, só clicar para você ver. O nome do site Look into Bitcoin tá aí, todos os links vão estar aqui embaixo, então vai ficar muito mais fácil para você. Aqui nós temos o MVRV. Lucas, quero ver o MVRV, clica aqui, ó. Ele vai botar a linha vermelha. Quero tirar, quero só ver o Z-Score. Tira, ele vai mostrar o Z-Score. Qual que eu utilizo mais? O Z-Score, porque ele apresenta mais, eu consigo identificar de uma forma melhor que o vermelho, ele acaba não chegando tanto nessa parte verde e nem na parte vermelha. Já a linha laranja, que é o Z-Score, ele consegue mostrar. Então, eu utilizo muito o Z-Score. Então, quando eu falei que era fundo, quando eu estou falando tudo isso, é justamente, cara, como ele nos mostra aqui, ó. Essa fase aqui tá até um pouco demais, que eu já desenhei isso para vocês, mas eu estou reforçando para vocês aprenderem a fazer, ó. Essa fase de fundo, essa aqui é a fase de cima, a acumulação, e a próxima fase que vem é a bull market e o topo do mercado. Então, o indicador mais para a gente pegar e mostrar para vocês aqui na prática. O outro é o NET, o Realized Profit and Loss, ou seja, no PL, já mostrei para vocês a questão. Nós estamos nesse momento aqui do mercado, mais uma vez, fase de acumulação, fase de fundo, fase de acumulação e fase de topo aqui. Então, otimismo e ansiedade, isso aqui é maravilhoso para você pegar de fato a fase de capitulação, esperança, otimismo e a parte de euforia. Já mostrei para vocês na prática, alguns minutos atrás, algumas horas atrás, a questão do ciclo de mercado como um todo. Então você consegue pegar aquele gráfico que eu mostrei, colocar aqui do lado e dar uma olhada também, fica mais fácil para você ir se acostumando ao longo do tempo. E aqui está o VDD, as moedas destruídas, como a gente consegue ver, ó. Estamos nesse patamar aqui agora. Quando está super verde, seria a fase de fundo e por aí você já sabe como é que funciona, mais para te mostrar como chegar aqui, beleza? Outro site que eu acho super interessante você ver também para analisar Bitcoin entre outras criptomoedas, a gente vai pegar a parte fundamentalista de análise de outras criptos depois, fica tranquilo, vou apresentar outras ferramentas, outros sites, mas esse daqui, ó, é o The Block. O The Block, ele também é super interessante porque além de ser um site de notícias que você consegue ver, utilizo ele para fazer as notícias do DeFiverse porque é um dos sites bem confiáveis que a gente tem, traz notícias de última hora. A gente clica aqui, ó, em dados. Se eu clicar em dados, ele vai trazer para mim um monte de métrica aqui, ó. Eu consigo pegar ativos do DeFi, consigo ver sobre NFTs, mas eu consigo ver as métricas da cadeia, que no caso aqui, por exemplo, é o Bitcoin. Então eu consigo ver as transações da rede de Bitcoin, a gente pode ver que está subindo de forma mensal, consigo colocar o UAU, ó. Ele vai ver que está subindo cada vez mais, isso daqui é muito interessante para momento de mercado. A gente pode ver, por exemplo, o número de endereços ativos. O número de endereços ativos está subindo, nós temos cada vez mais endereços, ele dá uma baixada, nós temos nos bear markets, mas depois ele volta a subir também. Então a gente consegue ter outras métricas aqui super interessantes do Bitcoin, você consegue explorar depois. A capacidade da Lightning é mais para te apresentar as ferramentas para você ver em que situação o Bitcoin se encontra em questões de rede, uma parte mais técnica. Então entra aqui e dá uma olhada que você consegue ver os números de endereços, a questão das transações, os ordinals, tudo, a receita, inclusive, ó, os mineradores, receita do Bitcoin Miner mensal, então a gente consegue ver os períodos que eles são menos lucrativos, de ó, janeiro
e dezembro de 2018, janeiro de 2019 e dezembro de 2018, foi o fundo do mercado lá em 2018. Então, você pode ver, eles estavam super em prejuízo. O que a gente teve? Fundo do mercado. Aqui também é a mesma coisa. Novembro de 2022, perceba no gap que nós temos aqui, ó, mais uma vez, foi o fundo do mercado. E anterior aqui, ó, lá em 2015, 2016, foi o ciclo do mercado do fundo passado, né? Então você consegue ver, isso daqui também é um ótimo site para você dar uma olhadinha dessa forma aqui. E aqui nós temos a Coindance. Esse site é para você ver como o Bitcoin está no mundo, tá? É mais por curiosidade para você ver como os outros países se estão comprando Bitcoin ou não, qual é a recompensa do bloco. A gente consegue ver aqui, ó, Block Right Halving. Quando que o halving vai acontecer? Daqui a 260 dias. Então a gente consegue ver quanto tempo falta. A gente consegue ver os nós do Bitcoin, como que está a rede, as estatísticas. É muito interessante você explorar isso daqui. Você consegue ver, por exemplo, como ele está no mundo. Então, ó, Bitcoin Core, o quanto ele é de fato, como ele está distribuído nos países para ver a descentralização do Bitcoin. Dá uma explorada aqui na questão das estatísticas. Quer ver? Eu vou pegar aqui para você, ó. Que é aqui onde você vai ter mais informações de fato, ó. A questão do Google Trend, quantas pessoas estão buscando por blockchain, então percebe que quando a gente aumenta o interesse é quando a gente acaba atingindo os fundos do mercado. A questão do engajamento por gênero, então é mais curiosidades que está acontecendo aqui, curiosidades por parte do Bitcoin, tá bom? A gente consegue ver o volume, ó, Local Bitcoins Volume Chart. Isso aqui eu acho interessante porque é onde você consegue ver ele no mundo. Então, a Argentina, a Austrália, perceba que Canadá, como é um país de primeiro mundo, ele não tem tanto volume de negociação. Mas olha a Argentina aqui como é que está crescendo cada vez mais. Olha o Brasil. Quer ver a Venezuela? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Europa, ó. Europa menos, Hong Kong nem tanto, está aumentando agora. A Índia, Irã, Indonésia são países mais... México, Marrocos, Nigéria, Noruega, Paquistão, Peru. Ó, Peru usou bastante. Polônia, Romênia, Rússia, usando cada vez... menos de certa forma, mas o Putin agora vem fazendo os seus CBDCs. Deixa eu colocar assim, ó. Venezuela, aqui, ó. Olha o tamanho da Venezuela. Olha o tanto que eles estão utilizando. Por quê? Porque a moeda deles acabou não valendo nada, eles têm um Bitcoin como alternativa. Então, muito interessante para você ver como de fato está o Bitcoin no mundo. Mais uma curiosidade. Agora, outro que você vai utilizar para você analisar de forma on-chain é a Glassnode também. Cara, a Glassnode, ela é muito boa, ela é um site pago, mas ela também tem as suas ferramentas que também são free, são grátis, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, instituições em sites. Em sites, cara, recomendo muito você entrar regularmente aqui, porque eles têm umas pesquisas muito interessantes de como está o mercado. Eles colocam gráficos adicionais. Então, o DeFi está de volta aos negócios. Isso daqui provavelmente vai ser alguma coisa sobre DeFi, ó. Se a gente está indo para um setor melhor, se a gente está indo para uma parte melhor do DeFi, para um momento melhor ou não. Recomendo vocês, volta e meia, a bater aqui. Nas lives de quarta-feira, eu sempre vou trazer e sempre vou acompanhar com vocês esses indicadores do que vem acontecendo. Mas eu utilizo muito isso daqui também para fazer minhas pesquisas, para me ver como é que tá os mercados. Então, aqui em Sites, você vai conseguir ver isso daqui, tá? Aqui nesse botão aqui, ó, Insights, beleza? Dito isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Studio, que é onde a gente vai encontrar outros gráficos da Glassnode. Então, vou clicar em Charts aqui, ó, endereços ativos, a questão com a questão do supply, como é que tá. Então, você pode ver nessa forma também. O que eu gosto é vir aqui, ó, em dashboards não, em fato charts mesmo. View all charts. E aqui, ó, eu consigo ver dos endereços e da Lightning de um monte de coisa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, no PL, ele conseguiria me dar se eu tivesse a conta paga, só que eu não tenho a conta paga. Então, quando ele está T1, é que é free. Quando ele está T2 e T3, já não tem como. Lucas, qual que eu posso utilizar? Se você tiver dinheiro para pagar isso daqui, cara, e você utiliza análise direta, está sempre analisando cripto, eu acho legal você fazer o teste de pagamento. Paga um mês, vê o que você acha, porque eles oferecem, cara, muitos gráficos legais aqui, tá? Agora, não tenho, o que eu posso fazer? Vem aqui para CryptoQuant, ó, tô até logado neles aqui, ó, Start for Free. Entra na CryptoQuant e vem Start for Free. É praticamente os mesmos gráficos. Na Glassnode ele só mostra um pouquinho melhor, mas é a mesma coisa. Vem aqui, ó, em Charts, ele também tem um Insights dele aqui, mas vem aqui em Charts que vai aparecer para você. Então eu quero ver lá no PL, ó, Net Realized Profit Loss. Ele vai mostrar
de uma forma o quê? Mais coloridinha. Eu venho aqui em cima e clico em AU, ó, ele vai abrir um pouco mais. Qual que é a vantagem da Glassnode? A Glassnode ela vai abrir melhor isso aqui para você e vai abrir até 2018, ele consegue dar mais dados, ele tem mais histórico de dados. Então aqui eu consigo ver pelo menos nesse ciclo agora. Nesse ciclo agora, eu consigo ver o quê? Que a capitulação aconteceu aqui, chegamos na fase de fundo onde os investidores estavam super em prejuízo e nós estamos caminhando aqui, ó, a acumulação até chegar nessa fase que os investidores estão com super lucro e aí a gente tem de fato o topo do mercado. Esses aqui são outros sites que você pode explorar, Puro Múltiplo, entre outras coisas. Ó, se eu colocar aqui o Puro Múltiplo, ele também vai me mostrar aqui, ó, onde está a fase verdinha, ele consegue dar um pouco mais, porém, o dado, ele acaba sendo menor, ele pega menos dados, e até depois de 2020 só. Conforme o tempo vai passando, o site vai ficando cada vez melhor, porque ele vai coletando mais dados. Mas aquele Looking to Bitcoin é maravilhoso, você pode usar somente aquele que você vai conseguir ser muito feliz e tomar muitas decisões assertivas. Outros que eu vou colocar aqui, que são sites que eu olho, mas eu não olho com muita frequência. Por quê? Porque eles vão me mostrar outras coisas do Bitcoin. Então aqui eu estou em Chain Exposure, eu vou deixar esse link aqui depois para vocês. Isso aqui eu já até falei numa live para os DeFizeiros. O que acontece quando nós temos esses spikes de preço, essas velas absurdas aqui? Nesses momentos, cara, é quando o Bitcoin ele tem a maior transferência de valor. Quando isso acontece, normalmente forma-se os suportes e resistências ali, ou seja, um novo floor price, um novo preço piso. Aqui nós tiramos o que nesse ciclo passado para você entender. Olha aqui, em 20 mil, 18 mil, 17 mil, e principalmente aqui está 10, aqui deve ser uns 15 mil de fato. O que? Deixa eu até pegar aqui, ó. Cerca de 16,5 mil, 17 mil. O que isso aqui aconteceu? Um maior volume transferido. Por isso que eu falei naquele momento que não ia cair mais, porque isso aqui é para ajudar a corroborar. Então, olhei nos gráficos, está tudo batendo fundo, está tudo lá. Como que eu sei? Aqui foi o maior valor transferido, ou seja, muitas moedas trocaram de mão aqui. E quando isso acontece, um novo floor é feito, ou seja, é difícil do Bitcoin cair para baixo desse floor aqui. O que aconteceu quando teve essa nova movimentação de preço aqui em 26 mil, 25 mil? Mais uma vez o Bitcoin começou a se sustentar naquela faixa de preço. Eu vou abrir o TradingView rapidamente para corroborar com isso que eu estou falando, para você conseguir entender um pouco mais na prática. Fica tranquilo que isso aqui você vai aprender a fazer tudo, todas essas linhas aqui, todas essas doideiras você vai aprender a fazer. Mas o que eu estou te dizendo aqui, ó, se eu pegar a faixa aqui que eu quero te dizer. Aqui, ó, nós tivemos a maior transferência de valor, 16 mil, 17 mil. Formou-se um floor, não passou daqui. Depois nós tivemos novamente a transferência de valor, acontecendo mais ou menos nessa faixa aqui de 22 mil e depois 25, 26 mil. Não passou daqui. Mais uma vez agora, que eu falei para os DeFizeiros, eu estou falando dessa consolidação, nós temos o quê? O valor sendo transferido aqui, ó, 29.500, 28.000, 30k. Ou seja, mais uma vez, um floor se formou aqui. Por quê? Maior transferência de valor aqui, maior transferência de valor aqui, maior transferência de valor aqui. Como que eu sei? Olha esse gráfico que eu vou deixar para vocês aqui, o Chain Exposure. Em ciclos passados, o que aconteceu? Maior transferência de valor foi aqui, ó, em cerca de 7, depois foi em 10, anteriormente foi praticamente aqui em 400k, $1.000. Por quê? Porque foi as fases de fundo. Então aqui eu consigo ver a idade disso, ó. Se eu pego esse laranja, de laranja é uma semana a um mês. Então, o que eu estou falando é justamente para deixar o mais claro possível. Quando eu estou um pouquinho mais verdinho, um pouco antes, ó, 6 meses a um ano, que é essa aqui. Ou seja, já faz um pouco mais de tempo. E no gráfico é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Isso daqui aconteceu lá em janeiro de 2023. Então já faz 6 meses, já faz um pouco mais de um ano. Então é mais também para você corroborar os seus pontos. Pô, formou um novo floor? De fato chegamos ao fundo? Pega isso daqui que ele vai te ajudar a ver essa transferência de valor, tá? Em ciclos passados você pode ver que quanto mais tempo passa, mais ele pega, ó. 8 anos atrás, essa fase roxa aqui, para quê? Para você não se confundir, senão você abre esse gráfico, vê aqui e fala, 17 mil. E o preço às vezes nem tá ali, é um preço passado. Então aqui você consegue ver os anos em que isso aconteceu. Quanto mais recente, mais você tem certeza sobre aquilo. Então isso daqui, ó, foi há uma semana a um mês. Ele vai mudando de cor conforme o tempo. Então, olha, a transferência de valor continua aqui. Então, para mim, mais um floor foi feito aqui. Até começar a mudar, até o mercado começar a andar. Então, mais um gráfico. Eu vou deixar disponibilizado depois para vocês unirem. Outro gráfico que você pode ver em questão de liquidez, poxa,
Bitcoin vai cair mais do que isso. Por que eu falo para vocês? Você vai aprender a ver isso daqui também no outro indicador que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, ó, cara, eu vou mostrar de uma forma, eu vou voltar nisso daqui. Tá vendo essas barras de liquidez? Ó? Isso aqui é liquidez, é volume no mercado. Então é muito difícil o Bitcoin cair daqui para baixo, porque olha quando essas barras verdinhas aqui, ó, são barras de compra. Então olha quanta compra tem aqui. Muito mais do que venda. Então muito difícil ele vai cair nessa faixa aqui de preço de novo. Eu vou tirar, a faixa tá bem aqui, ó, nessa linha. Então, muito difícil ele vai cair. Vou colocar de novo. Até porque vai ser difícil ele cair até daqui, ó. Tá vendo? Tem muita liquidez. Então, o gráfico que mostra isso, mais uma vez eu vou deixar o link aí depois, vocês vão aprender um pouco de análise gráfica. Agora é para mostrar isso daqui para vocês, ó. Esse Liquidity Map. Ou seja, muita liquidez em 32 mil, 34 mil, pouca liquidez em 29, por isso que ele tá meio ian aqui. E a outra liquidez ele vai bater em 33 mil, 34 mil. Então tem muita liquidez aqui, cara, para ele cair para baixo. Falta de liquidez é uma coisa muito importante no mercado, porque mostra que aquela tendência ela não é muito sustentável, vocês vão ver isso daqui depois. E o outro gráfico que eu deixo para vocês no outro site é esse daqui, ó, o Macro Micro. Por quê? Aqui no Macro Micro ele vai te dar uma série de gráficos, ó. Bitcoin por múltiplo, ou seja, o múltiplo do Bitcoin dos mineradores. Você consegue ver aqui também, ó, caiu para baixo, caiu para baixo, caiu para baixo, caiu para baixo. Ou seja, essa linha aqui seria de fato a linha do fundo do mercado. E essa outra aqui, ó, seria de fato o topo do mercado. Você consegue ver aqui também. E aqui você vai ver uma cacetada de números, tá bom? De indicadores. Aqui as balanças com mais de 1.000 de Bitcoin, as carteiras, né? Hash Ribbon não tem muito assim para indicador. On-chain, a questão da quantos Bitcoins estão sendo emitidos por dia. Aqui a gente consegue ver, ó, hoje tem uma média de 1.012 Bitcoins emitidos por dia. Antes era mais, agora é menos. Por quê? Por causa dessa desinflação e futura deflação no Bitcoin. A questão do Smart Money, aqui você consegue ver muita coisa além do Bitcoin, o dinheiro, como é que está circulando no mundo, a questão do rate of os investidores de varejo e os investidores de atacados, investidores institucionais. Então, quando a gente tem essa relação aqui, ó, a gente pode ver que os institucionais ainda não entraram. Quando a gente tem uma queda, é que a gente tem eles entrando. E olha que interessante, caiu aqui, ó, subiu aqui, movimento institucional. Caiu aqui, ó, subiu aqui, movimento institucional. Ainda não teve muito movimento institucional aqui, a maioria é o varejo. Então, quando a linha azul cai, significa que ele está entrando, ó. Caiu aqui, ó, subiu aqui. Caiu aqui, ó, deu uma subidinha aqui. Ou seja, movimento institucional. Então, aqui você consegue dar uma olhadinha, ó, os custos de mineração, a média que está agora. Deixa esse site para você explorar depois a questão do Ethereum Locked in DeFi também. Tem vários gráficos aqui, inclusive o próprio MVRV. Mas o que eu te mostrei primeiro, o Look into Bitcoin, ele facilita na visualização, no formato que ele coloca a visualização ali para você. E por último, para você explorar a questão do Flipside Crypto aqui. Tem muito indicador aqui, se você colocar aqui Bitcoin, Ethereum, Solano, Optimism, ele vai dar 10 criptomoedas aqui. A gente vai revisitar isso daqui depois. Mas é mais para você entender que tem gráficos aqui, por exemplo, os Ordinals, que foi as inscrições de Bitcoin, esses NFTs, entre aspas, no Bitcoin. Então a gente pode ver que justamente a gente tem esse site aqui. O que você deve fazer? Utilizar os simples e principalmente os que estão aqui, e principalmente isso daqui, ó, Look into Bitcoin, esse Chain Exposed e aquela questão do Liquidity Map que eu vou deixar para depois você dar uma olhadinha também para complementar as suas análises. Então eu gosto de entregar muito conteúdo, sempre o mais completo possível, para que você consiga alinhar as suas informações que você está coletando na sua análise para você conseguir tomar decisões mais assertivas. E fica tranquilo que conforme você está aqui no DeFiverse, tem um ano de assinatura, numa ano de assinatura, depois você pode renovar por um preço promocional, você fica com a gente vai analisando isso junto, você vai vendo minha carteira, a gente vai surfando tudo isso junto. Mas eu quero te preparar para você andar com as suas próprias pernas e se tornar um investidor de fato, e essas são as ferramentas que eu utilizo para mim, então fica aí para você também dar uma explorada depois, tá? Foca nessas aqui que eu passei para vocês e principalmente que está no slide que você vai conseguir se dar muito bem. Depois, qualquer coisa, reveja essa aula para você conseguir ir juntando esses dados aqui. Fica tranquilo que a análise gráfica vem depois, você vai aprender a fazer isso daí que é mais para curto prazo ali, para você aproveitar a fase de acumulação, você vai ver isso na fase da sua carteira, como comprar, como vender, de uma forma muito prática, tá bom? Então, tudo no seu tempo certinho. Espero que tenha explodido tua cabeça, que agora a gente vai aqui para as missõezinhas e para a parte final, tá? Primeiro, favorite o site dos indicadores, porque fica muito mais fácil, você não tem preguiça depois de entrar no Google, preguiça de procurar, entrar... Não, faz igual eu, favorita e deixa ali.
clica ali, vai estar sempre na tua cara, sempre que você está usando o PC, vai estar na tua cara ali. Você vai lembrar de uma volta e meia, dar uma olhada, deixa os principais que você consegue corroborar. Então, deixa o Look into Bitcoin, deixa esse Chain Expose, deixa o CryptoQuant, deixa os principais ali que você mais utiliza, tá? Depois você vai ter outros para analisar altcoins, fica tranquilo que a gente vai ver isso na prática. Qual ciclo do mercado estamos agora? Não importa que hora você está vendo esse módulo, o importante é você pegar e me dizer, olha os gráficos que eu te mostrei, fala para mim aonde que está o MVRV, me dá o seu insight e me explica onde estamos agora e me explica o porquê que você acredita que estamos nesse momento de mercado agora. O formulário vai estar aqui embaixo, essa é a sua missão, tá? Então escreve ali, vai estar o formulário, coloca seu e-mail tudo certinho, o mesmo e-mail que você colocou no DeFiverso, e escreve para mim. Acredito que estou nessa fase do mercado por causa disso, disso, daquilo, disso, daquilo. Para você, de fato, aprender e colocar isso dentro da sua cachola, beleza? Então, essa é a sua missão. Completa, que quem completar as 12, aquilo que eu falei, tem bônus. E não esquece, quarta-feira, a nossa live de DeFizeiros, para a gente conseguir fazer o seu acompanhamento, para a gente conseguir tirar todas as suas dúvidas de uma forma mais prática e didática, que eu consigo mostrar a tela, consigo clicar em botão aqui, consigo apresentar um monte de coisa para vocês. É muito mais fácil. Então vem nas lives de quarta-feira, beleza? Viu só? Não foi tão difícil assim. Uma jornada pelos ciclos de mercado, uma jornada pelos indicadores para você entender como funciona tudo e aprender a tomar melhores decisões baseadas também em ciclos de mercado como um todo, tá bom? Mais pra frente você vai aprender a analisar criptomoedas e você vai aprender a fazer uma análise fundamentalista e gráfica. E aí você vai conseguir, de fato, tomar ainda melhores decisões, principalmente em projetos menores, projetos mais especulativos e com maior risco. Fechou? Se explodiu a cabeça, mais uma vez, dá aquele feedback, vem pra live, não esquece. Eu vou ver você no módulo 4, que também tá, ó, chuchu, beleza? Você vai gostar bastante, porque eu também gostei muito de preparar tudo isso. Fechou? Então, até a próxima, futuro DeFizeiro e DeFizeira. Vejo você pelas ruas no DeFiverso. Até o módulo 4.